Olá, galera. Sou o professor Ailton. Hoje a gente vai estudar o assunto de termometria, certo? É um assunto bem relevante para o vestibular e para nossas vidas. A gente vai estudar esse assunto aqui e vai ver algumas propriedades, né? E para iniciar, né? Sim, é o capítulo 2 do livro, certo, gente? Tudo está baseado no capítulo 2 do livro. E eu posso transformar isso aqui, ó. Pensei inicialmente em colocar uma afirmação, mas aqui eu vou transformar na pergunta. É possível ver a temperatura das coisas, né? Então, percebam que sim, né? Eu tenho um gato aqui no escuro que foi tirado uma foto dele com uma câmera especial, uma câmera que capta o infravermelho, e a gente vê que esse gato, né, dependendo da região do corpo dele, ele tem uma parte mais escura e uma parte mais clara, né? Uma parte puxando para o azul e uma parte puxando para o branco, né? Cada e a outras partes intermediárias. Por exemplo, quando eu olho a ponta dos pelos, né? A extremidade dos pelos, assim como essa pata aqui, ó, a gente vê que é uma cor bem azul. Ou seja, o que é que significa isso? Que ela está com uma temperatura menor. Porém, quando eu olho a orelha, ó, os olhos, a boca, a região do cérebro, a gente vê que está mais ativado, é uma cor mais clara, significa que está mais ativado. Ou seja, que a temperatura dessa parte é maior. Assim como a espinha dorsal, ó, né? A parte que é bem ativada no corpo dos animais, né? Então, isso aqui indica que ele está com uma temperatura maior, essa região. Então, percebam que eu consigo ver a temperatura, né? Consigo saber cada parte o que é, né? Se está bem ativado, se não está, ainda tem muita informação acerca disso. Certo? Então, a resposta é sim. Consigo ver as informações que vêm da temperatura. Certo? A gente vai dividir esse estudo de hoje em 3 tópicos. O primeiro tópico é relacionado ao. Deixa eu pegar uma canetinha mais escura aqui que está atrapalhando. Relacionado a movimentações, certo, gente? Se vocês tirem um print, eu anote aí depois. Ó, a temperatura é uma grandeza que depende da movimentação das partículas, a gente vai ver o que é isso, mas está bem claro, né? Quanto maior a movimentação, quanto maior a energia cinética das partículas, maior a temperatura, certo? Quanto maior a agitação delas, maior é a temperatura. Quanto menor, obviamente, né? Menor a temperatura. O segundo tópico, ó, o segundo ponto, é que a temperatura é uma grandeza macroscópica. A gente vai ver já o que é isso. E o terceiro, não vou nem comentar aqui, porque a gente vai fazer cálculos e vai explicar como é que é isso. Então, para iniciar, ó, vamos para o primeiro tópico, né? Que afirma que a temperatura depende da movimentação. Então, se eu olhar isso aqui, ó, eu percebo que esse termômetro está mais elevado, o outro está mais baixo. Ou seja, quando as partículas estão muito agitadas, que nem essas aqui, ó, em relação a essas, perceba que aqui está mais lento, se indica que esse lado de vermelho, a temperatura está maior. Então, a temperatura média de agitação, né, a gente entende como sensação de quente e frio, né, mas também muito mais relacionado à agitação com que essas partículas estão. E aqui, ó, percebe que ela está mais lenta, né, mais sonolenta, digamos assim, ela está menos agitada, está com a temperatura menor. Então, a temperatura, gente, é nada mais, nada menos do que a medição dessa movimentação, certo? A medição dessa movimentação, ou seja, é a energia cinética média, né? Eu calculo a média de tudinho e não de uma, e isso é a temperatura, certo? A energia cinética média das moléculas. Tranquilo? Aqui uma outra figura ó, que mostra bem isso, né? Tem os 3 estados, né? Imagina que seja a água aqui. Eu tenho o gelo, a água líquida e a água gasosa, né? Ou qualquer outra substância. Aí o que é que percebe? Quando está no sólido, ó, o gelo, por exemplo, as partículas estão bem próximas, estão bem lentas. Por quê? Isso indica visualmente que a temperatura está menor do que no líquido. A líquida está intermediário. Estão mais afastadas e estão mais rápidas do que o primeiro caso. E no terceiro, estão totalmente longe uma da outra, totalmente afastadas, né? E muito rápidas, né? Então, isso aqui é o gasoso, certo? Não é o vapor, né? O vapor é outra história. A gente vai ver mais em outros capítulos, mas imagine, por enquanto vamos nem pensar em que vapor, o que é vapor e o que é gás. Por enquanto vamos pensar no estado gasoso, certo? Então, aqui é o estado gasoso. As partículas estão muito longe, muito agitadas.
certo? Cada uma delas tem uma temperatura, né, relacionada com essa movimentação. Uma outra aqui, ó, né, acabei de mostrar, quando está no estado sólido, as partículas estão bem próximas e lenta. Já no estado líquido, elas estão já mais afastadas e mais rápidas. Justamente isso que a gente falou, né? Isso aí tem uma energia cinética associada a elas, certo? Cada uma tem uma energia cinética associada. Aqui é mais uma foto, né? Agora, a foto da esquerda do mesmo animal, né? E no lado direito a foto desse animal. O que é que eu percebo? Que aqui é uma foto com a câmera normal, dessa que a gente tem no celular, por exemplo, e aqui uma foto com a câmera de infravermelho. Percebam que aqui eu não consigo ver nada, né? O animal aqui eu consigo ver muito claro, né? Que está virado para lá, né? Tem as regiões bem ativas, ó, né? Olha o espectro aqui, ó, a região mais vermelha, nesse caso aqui, né? Nesse espectro aqui, é mais ativa, ó, a região da coluna, a região cerebral, as pernas, né? Já as penas, ó, a tela, eu nem consigo ver a tela aqui, ó, né? Tá totalmente azul, que é associada à temperatura dela. Então, por que uma grandeza macroscópica? Porque eu olho uma região, eu olho um conjunto de partículas, eu não olho uma. Por isso que fala que a temperatura é o grau de agitação das moléculas, então do conjunto de moléculas, não é de uma. Então, quando eu estou medindo a temperatura ali, eu estou medindo a temperatura, a velocidade, a agitação do conjunto inteiro, certo? Aqui é outra foto, certo? E também deixei esse link aqui, ó. Vocês podem acessar aqui e tem várias imagens tiradas com e sem infravermelho, certo? É bonito, né? Vamos para o próximo. Aqui, ó, né? Repete, né? Aquela conversa. Menos gelado, mais próximo, menos temperatura, estado sólido, por exemplo, estado líquido, estado gasoso. Aqui que eu vou medir os pontos fixos. Quando eu tiver uma temperatura que a água transforma, pegar a água, certo? Por exemplo, do sólido para o líquido ou vice-versa, certo? A gente sabe que essa temperatura aqui acontece no grau Celsius, na nossa temperatura, 0 graus Celsius. E quando há a passagem do líquido para o estado gasoso, a gente tem aqui 100 graus Celsius, né? E aqui é em quanto? Aqui é entre 0 e 100, né? Então aqui eu tenho justamente a passagem de um para o outro, aqui também tem a outra passagem, e aqui tem um estágio intermediário, né? Que é o estado líquido, né? Certo? Então é aqui que começa o ponto fixo. Onde é que começa o ponto fixo? Na passagem do líquido para o gasoso, que eu chamo de ponto de fusão, e do líquido para o... Desculpa, do sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, e do líquido para o gasoso, que é o ponto de ebulição. Então, esses são os dois pontos fixos que eu vou sempre ter que saber. Se eu não souber, a questão vai ter que me dizer, mas todas as minhas contas, tudo que eu vou pensar em relação a esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição. Aqui a gente tem 3 escalas muito conhecidas, né? A nossa, escala Celsius, que vai de 0 a 100, a Fahrenheit, utilizadas nos Estados Unidos, Canadá e etc., que vai de 32 a 212, e a Kelvin, que é a do Sistema Internacional, né, o padrão universal, onde você for, a pessoa tem a obrigação de saber, né? Se chegar lá no Japão, ninguém sabe quanto é 10 graus Celsius, se é quente ou frio. Ninguém, como a gente provavelmente não vai saber se de cara, se 10 graus Fahrenheit é quente ou frio. Mas eu tenho que saber se 10 Kelvin é quente ou frio, entendeu? Então, a gente tem que saber basicamente essas 3. Perceba que essa aqui varia de 0 a 100, então ela é dividida em 100 pedaços. A Fahrenheit também é dividida em 100 pedaços, porém essa é dividida em 180 pedaços. Se eu fizer 212 menos 32, dá 180. Então, a Celsius e a Fahrenheit é dividida em 100 partes e a Fahrenheit é dividida em 180 partes. Porém, a temperatura em si é a mesma, gente. O que muda é o valor numérico, certo? Se eu pegar aqui 0, 32 e 273, é a mesma agitação.
as moléculas estão na mudança do sólido para o líquido, ou vice-versa. Em cima também, né? O 100, o 212, o 273 é a mesma condição, que muda o valor, certo? Só o valor numérico, mas a propriedade é a mesma, é a transformação do líquido para o gás, certo? Então, o fenômeno é o mesmo, que muda só o valor numérico. É como se eu dissesse 1000 quilos, não, desculpe, 1000 gramas e 1 quilo. Eu estou dizendo a mesma coisa, né? 1000 gramas e 1 quilo é a mesma coisa. 1 quilômetro e 1000 metros, mesma coisa, certo? Estou mudando só o valor numérico, mas a propriedade é a mesma, né? O fenômeno é o mesmo. Aí a gente tem, que é uma das coisas cobradas no vestibular, que é aprender a transformar uma escala na outra. Essa Celsius e a Fahrenheit é a mais simples. Para transformar de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa é a mais simples. Eu só preciso de uma equaçãozinha simples. Eu faço TK, temperatura em Kelvin, é igual a 273 mais o TK, T Celsius, desculpe, TC. Isso aqui é uma constante, sempre vai ser esse valor, né? Se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, se eu quiser transformar Celsius em Kelvin, eu substituo aqui, né? O TC, por exemplo, eu quero transformar 23 graus Celsius em Kelvin. Vou aqui, coloco 23 aqui e acho o Kelvin. Se eu quiser transformar o Kelvin em Celsius, eu vou no lugar de TK, substituo o TK pelo valor que a questão disser, 300, sei lá quanto for, e acho o TC. Então, é uma equação simples, né? Equação de primeiro grau, bem simples. Se eu quero achar o TK, eu pego a temperatura em Celsius, substituo em TC. Se eu quiser achar TC, eu pego a temperatura em TK, substituo e acho o TC. A outra é de Celsius para Fahrenheit, certo? Ou de qualquer uma outra, ou qualquer outras duas, vai ser a conta. É a mesma, ó. Não vai precisar decorar a equação. Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, graus Celsius e Fahrenheit. O que é que eu tenho que saber? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aquele slidezinho que a gente viu ainda agora. O ponto de fusão da escala Celsius, 0. O ponto de ebulição da escala Celsius, 100. O ponto de fusão da Fahrenheit, 32. E ebulição, 212. Então, esses pontos aqui, ou da Celsius ou Fahrenheit, ou qualquer uma outra que ele diga, eu posso colocar aqui, certo? Eu coloco na sequência, né, fusão e ebulição, e vou fazer o mesmo procedimento aqui, ó. Vou colocar TC e TF, né, temperatura em Celsius e Fahrenheit. Se eu quiser saber Fahrenheit, eu vou aqui, ó, o valor do TC, substituo aqui, 50, quanto a questão disser. Se eu quiser o contrário, se eu quiser saber em Celsius, eu vou aqui, o valor que a questão disser em Fahrenheit, substituo aqui e acho outro. E o procedimento é simples, ó. Eu vou pegar a seguinte conta. Vai ser sempre a de cima menos a de baixo e depois a do meio menos a de baixo. Aqui também, a de cima menos a de baixo e a do meio menos a de baixo. Ó, com essa aqui, ó, a de cima menos a de baixo, ou seja, 100 menos 0 dá 100. E TC, que é a do meio menos de baixo, dá TC. Do outro lado, mesma conta. 212 menos 32, que dá 180. E TF menos 32. Pronto. A operação é essa. Posso dividir esse 0 com esse 0. Né? Vai ficar 10 e 18 aqui do outro lado. Posso dividir os dois lados da equação por 2, que vai ficar 10 dividido por 2, dá 5 sobre TC. 18 por 2 dá 9 sobre TF menos 32, né? E aí vai. Só terminar a conta, né? Se eu tivesse um valor para colocar aqui, substituiria aqui, achava o outro. Ou substituir aqui e achava o outro, né? Fazia pelos extremos e responderia normal. Então a conta sempre é essa. Se eu tiver duas escalas, né? Não vou fazer com a Kelvin, porque a Kelvin é fácil, como vocês podem voltar e ver. Mas qualquer uma outra, eu vou pegar a de cima menos a de baixo e a do meio menos a de baixo e do outro lado também e achar a minha equação. Aqui é aquela conta. Então, galera, vamos fazer essa questão aqui, ó, né? Página 35, questão 2 do livro. Ó. Júlio, um estudante de física, realizava no laboratório um experimento no qual deveria aquecer certa quantidade de água a 25 graus Celsius, então a temperatura inicial dessa água. Ao colocar sobre a mesa o termômetro utilizado para medir
a temperatura inicial da água, o instrumento caiu e quebrou. Então, a água estava a 25, né? Ele chegou a medir essa temperatura inicial da água, que estava a 25 graus Celsius, só que esse termômetro de Celsius caiu e quebrou. Procurando outro termômetro, Júlio encontrou um graduado na escala Kelvin e utilizou para medir a temperatura final do aquecimento, encontrando o valor de 318. Então, ele aqueceu a água, obviamente, aumentou a temperatura para 318 Kelvin. Certo? Em seu relatório, o estudante deveria empregar a variação da temperatura da escala Fahrenheit. Né? Qual foi o valor em Fahrenheit encontrado por Júlio para a variação da temperatura da água? Ou seja, eu quero saber quanto é a variação dessa água em Fahrenheit. Então, perceba que eu tenho a temperatura inicial em Celsius, tenho a temperatura final em Kelvin, né? Mas eu quero saber quanto é a variação dela em Fahrenheit. O que é que eu vou fazer? Vou transformar esse valor em Celsius, certo? Primeiro passo, vou transformar o 318 em Celsius, ou também poderia fazer aqui o 25 em Kelvin, né? Para ter uma unidade só. Mas eu vou fazer por esse caminho aqui, ó. TK é igual a 273 mais TC. O TK vale 318. 273 mais TC. Eu vou mandar isso para o outro lado, né, com sinal trocado. Eu vou ter 318 menos 273. Deixa eu olhar aqui na minha colazinha, para não gastar tempo. 45 graus. Então, a água saiu de 25 graus Celsius e foi para 45. Ou seja, a água variou na temperatura Celsius, né, 20 graus. Se estava em 25 e foi para 45, a variação em Celsius foi 25 graus Celsius. Pronto. Agora, beleza, né? Eu sei que a água variou 25 graus Celsius, né? E eu quero saber quanto ela variou em Fahrenheit. Agora há pouco, eu disse o seguinte, que a escala Fahrenheit, desculpa, a escala Celsius e a escala Kelvin é dividido em 100 pedaços. A escala Fahrenheit é dividida em 180 pedaços. Né? Então, se a escala Celsius é dividida em 100 pedaços e a escala Fahrenheit é dividida em 180 pedaços, eu posso dizer que cada um Celsius vale 1,8 Fahrenheit. Né? Repetindo, se a escala Celsius é dividida em 100 e a Fahrenheit é dividida em 180, eu posso dizer que para cada um pedacinho desse, aqui mede 1,8. Ou seja, cada um Celsius vale 1,8 Fahrenheit. Então, se eu tenho 20 Celsius, eu coloquei aqui 25, né, mas é 20, né, gente? Que é de 25 para 45, aqui não é 45, aqui não é 25, aqui é 20. Né? Então, se eu tenho 20 Celsius, eu só preciso multiplicar por 1,8. Para achar a temperatura em Fahrenheit, eu só preciso fazer 20 vezes 1,8. Que é a mesma coisa de 2 vezes 18, ou seja, 36 Fahrenheit. Ou seja, 20 Celsius, a variação de 20 Celsius equivale a 36 Fahrenheit. Certo? Então, a gente vai fazer essa questão, página 35, questão 4. Né? A temperatura de uma massa foi avaliada em dois termômetros, um graduado na Celsius, o outro na Fahrenheit. A Fahrenheit excede 8 graus Celsius, excede em 8 unidades o triplo da leitura em Celsius. Qual o valor da temperatura em graus Fahrenheit? E em Celsius e em grau Fahrenheit. Então, o primeiro passo, a gente já comentou ainda agora, né? Que eu desenho as duas escalas, ó, 100, aqui é Celsius, aqui é Fahrenheit. 100 e 0, 212 e 32. Aqui vou colocar TC e aqui vou colocar TF. 100 menos 0 dá 100. TC menos 0 dá TC. Do outro lado, 212 menos 32 dá 180.
E TF menos 32, repete aqui TF menos 32. Beleza? A gente fez esse procedimento também, dividiu esse com esse, depois dividiu por 2. Ficou 10 dividido por 2, dá 5 sobre TC, igual a 18 por 2, né? A gente dividiu isso aqui tudo por 2, né? Que dá 9 sobre TF menos 32. Isso aqui é uma equação básica, né? Vou fazer bem pelos extremos, vai ficar assim. 5, né? Bem pelos extremos. 5 vezes TF dá 5 TF, menos 5 vezes 32, 160. Igual, né, a 9 sobre TC, vezes TC, que é 9 TC. Aí a questão falou que a temperatura em Fahrenheit, ou seja, TF, excede em 8 unidades o triplo da medição em Celsius. Então, se eu disser que em Celsius mede X, em Fahrenheit vai ser quanto? 3x mais 8, certo? Então, vou fazer o quê? No lugar de TF, vou colocar 3x mais 8, ou seja, vai ficar 5 vezes, abre parênteses, 3x mais 8, né? Igual, menos 160, igual a 9 sobre TC. A 9 TC, que é 9 vezes x. Multiplico aqui, né? 5 vezes 3, 15x, mais 5 vezes 8, 40, menos 160, igual a 9x. Né? 160 menos 40, esse termo aqui, né? Vai dar menos 120, deixa eu arrumar aqui, 120, coloquei 160, repetir aqui, né? Menos 120, aí igual a 9, esse 15 está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar 9 menos 15, que vai dar menos 6x, né? Menos por menos vai dar mais, faz outro sinal, x vai dar 120 por 6, que dá 20. Então, x vale 20. Aí a questão quer saber quanto é Celsius e quanto é Fahrenheit. Celsius, né, é 20, né? Se x é 20, o Celsius, vou pegar uma caneta aqui, ó. Aqui vale 20, vou pegar uma caneta vermelha. Então, TC, obviamente, vale 20 graus Celsius. E TF, né, vale quanto? Vale 3 vezes 20 mais 8. Ou seja, 60 mais 8. O TF vale 68. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos fazer mais uma questão, né? Do livro, página 37, questão 5. No gráfico a seguir, está representada a relação entre os valores de medidas de temperatura de dois termômetros e de escalas lineares diferentes. Qual é o valor mais próximo do valor indicado por, cortado aí, né? Quando indica 42,5, ou seja, qual é o valor mais indicado para y quando x for 42,5. Sempre vai ser uma reta, viu, gente? A relação entre dois termômetros, eles só mudam a proporção numérica, então sempre vai ser uma reta quando tiver dois termômetros aqui. Vamos avaliar, né? Eu quero saber, vou localizar no gráfico o valor de 4,5, né? 42,5. Aqui é 40, aqui é 50, então aqui é 45, né? Aqui é o valor correspondente a 45. Aí então esse ponto aqui, ó, 42, aqui é o 45, que corresponde a 80, né? Ou seja, quando aqui for 40, seguindo essa linha aqui, ó, quando aqui for 40, aqui é 70. Quando aqui for 45, aqui é 80. E 42,5, obviamente, fica entre 40, exatamente no meio, entre 40 e 45, né? Que vai ficar exatamente no meio, entre 70 e 80, né? Então aqui vale, deixa eu pegar um lápis de outra cor, 75, né? 75. Beleza? Então, gente, estudem. Qualquer coisa pode perguntar pelo WhatsApp, certo? Estamos disponíveis para isso.